Olá pessoal do Educacional Plenos, vamos corrigir aqui a prova da primeira fase do vestibular 2021 da Unicamp. Mas antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição aqui no nosso canal, cliquem no sininho para ativar as notificações, ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui e claro, pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá! Considere que as medidas dos lados de um triângulo retângulo estão em progressão geométrica. Sendo Azinho a medida do menor lado e Azão a área desse triângulo, é correto afirmar que... Bom, vamos lá. O triângulo retângulo é composto por três lados, sendo que o maior a gente chama de hipotenusa e os dois menores são os catetos. Então tem um cateto menor e um cateto maior. Como o Azinho é o menor dos lados, evidentemente ele vai ser a medida do cateto menor. Quando eu multiplico isso por uma razão Q, já que está em progressão geométrica, fica A vezes Q. Essa aqui é a medida do cateto maior. Por quê? Porque esse aqui é o menor, então a gente está admitindo uma razão Q maior do que 1, tá certo? E por fim, o terceiro lado, que é a hipotenusa, vai ser A vezes Q ao quadrado. Eu pego esse aqui e multiplico por Q, tá certo? Então, o que nós temos? Nós temos cateto menor com a medida A, cateto maior com a medida AQ e a hipotenusa com a medida AQ quadrado. Agora eu vou aplicar Pitágoras, sabendo quem são os caras aqui, para relacionar o A e o Q. Como que eu faço isso? Bom, eu começo com a hipotenusa. Eu sei que a hipotenusa é AQ ao quadrado. E eu elevo isso ao Q ao quadrado pelo Pitágoras. Isso aqui é a mesma coisa que o primeiro cateto menor ao quadrado, mais o cateto maior, AQ, tudo ao quadrado. Bom, vamos desenvolver. Desse lado, a gente tem o quê? A ao quadrado. O Q já está elevado ao quadrado. Vai ser elevado ao quadrado novamente. Então vai ser 2 vezes 2, 4. Então, Q a quarta. Isso aqui é igual a quadrado mais distributivo aqui também, a quadrado, Q quadrado. Bom, eu vou fazer isso, e eu posso fazer isso porque o A é diferente de zero, e ele está em todos os caras, o A quadrado. Então eu posso simplesmente fazer isso aqui, tá certo? A quadrado está em todos os termos, e ele, o A é diferente de zero. Qual é a equação resultante? A gente vai ter simplesmente Q elevado à quarta potência menos Q ao quadrado menos 1 igual a zero. É uma equação biquadrática. O que significa isso? Ela tem uma equação de segundo grau embutida aqui. Nós vamos resolvê-la. Então, eu chamo simplesmente Q ao quadrado de T. E aí a minha equação, que era a quarta potência, se transforma numa equação de segundo grau. Então, em vez de Q à quarta, eu vou ter T ao quadrado. Em vez de Q ao quadrado, eu vou ter T. E mantenho 1 e mantenho 0. Agora eu resolvo em T esta equação, usando Bhaskara, né? Então, T é igual a menos B. Então, é menos menos 1. Isso aqui dá mais 1. Mais ou menos raiz quadrada de quem? Bom, B ao quadrado. Então, é menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes o 1, que multiplica o T quadrado. E o menos 1, que é o C. E isso aqui tudo vai ser dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então a gente vai ter 1 mais ou menos... Olha só, isso aqui dá 1 mais 4. Então raiz quadrada de 5. E a gente divide por 2. Agora veja, eu vou extrair a raiz quadrada do T para encontrar o Q, certo? Olha aqui. Eu vou ter que fazer essa extração de raiz. Portanto, o menos cai fora nessa solução, porque o menos seria 1 menos raiz de 5 sobre 2. Isso aqui dá um valor negativo, raiz quadrada de número negativo, a gente não está trabalhando com ela, porque nós estamos aqui trabalhando com os números reais. Portanto, o único T possível é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, qual é o valor de Q? É a raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 5, tudo isso dividido por 2. Essa é a razão da progressão geométrica. Agora veja, ele pede a área, azão, em função de quem? Do azinho, que é a medida do menor lado do triângulo, o cateto, tá certo? Como que é a área de um triângulo retângulo? É simplesmente o primeiro cateto vezes o segundo dividido por 2. Então isso aqui é A vezes AQ dividido por 2. Isso aqui dá, evidentemente, A quadrado
dividido por 2 vezes a razão que eu acabei de calcular, que é simplesmente o quê? 1 mais raiz de 5 sobre 2, tudo isso dentro da raiz quadrada. Eu cheguei aqui e não encontrei nenhuma alternativa correspondente. Será que eu errei? Não. É o seguinte, dentro da raiz eu vou multiplicar a fração tanto em cima quanto embaixo. Então, como é que fica fazendo essa continha? O a quadrado sobre 2 é mantido. A raiz quadrada passará a ser raiz quadrada de quem? Bom, multipliquei em cima da fração por 2. Então isso aqui dá simplesmente 2 mais 2 raiz de 5. E embaixo a gente tem o 4, 2 vezes 2, 4. Agora veja, a raiz de cima dividida pela raiz de baixo, né? A gente pode separar em duas. Então a gente vai ter a quadrado sobre 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 2 raiz de 5, dividido por raiz de 4, que é 2 também. Certo? Então já eliminei a raiz. Bom, fazendo essa continha, você vai ter a quadrado sobre 4, 2 vezes 2, 4, vezes raiz quadrada de 2 mais 2 raiz de 5. E a resposta acaba sendo aquela da alternativa A. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aqui no nosso canal para mais resoluções da prova 2021, primeira fase Unicamp. Bons estudos!